Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Laura, boa noite mais uma vez. Começamos esta edição com o Ministério da Educação, que pede desculpas pelos transtornos causados com as notas dos exames e diz que as classificações dos alunos que estão suspensas vão ser comunicadas ainda hoje às escolas. Na sequência da reunião desta tarde com representantes dos conselhos das escolas, das associações de diretores e de dirigentes escolares, o Ministério da Educação veio dar explicações sobre a questão das notas em suspenso. Em comunicado, o Ministério de Fernando Alexandre assegura que todos os alunos com notas suspensas vão ver o problema resolvido ainda este sábado. Na mesma nota, o Ministério da Educação lamenta os atrasos e os constrangimentos verificados e pede desculpas aos alunos, às famílias, aos professores e às escolas pelos transtornos causados. Em paralelo, deixa uma palavra de agradecimento aos diretores, aos professores e aos técnicos envolvidos no processo. O Ministério confirma ainda que vai ser disponibilizado de forma gratuita o acesso às provas em formato PDF. Já a Provedoria da Justiça pede ao Ministério da Educação um ponto de situação sobre a publicação das notas dos exames nacionais, Laura. O pedido foi anunciado hoje pela entidade liderada por Luísa Neto. Em comunicado, a Provedoria da Justiça dava conta deste pedido feito ao Gabinete do Ministro da Educação sobre o procedimento de publicação das notas, para além de querer também saber quais as medidas pensadas para contornar os problemas na segunda fase. A Provedoria da Justiça salienta ainda que as circunstâncias e o contexto que envolveram estes exames nacionais têm sido objeto de várias queixas, em particular por parte das famílias dos alunos. E também objeto de várias críticas dos partidos da oposição, o PCP culpa o Primeiro-Ministro por problemas na correção dos exames nacionais e diz que o Ministro da Educação, Laura, revelou falta de coragem. Paulo Raimundo considera que muitas coisas estão por resolver, estima a existência de milhares de estudantes, ainda com as notas suspensas. O secretário-geral do PCP nota também que Fernando Alexandre não tem como justificar o injustificável. Para Paulo Raimundo, na origem do problema verificado nos exames nacionais está a política do governo de desmantelamento do Estado. Nota que no Ministério da Educação foram dispensados mais de 500 profissionais, o que, na perspectiva do PCP, desorganizou toda a estrutura. Quanto ao Bloco de Esquerda, Fabiano Figueiredo diz que o ministro Fernando Alexandre deve pôr o lugar à disposição. Já a líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, esta manhã acusava o ministro de teimosia e incompetência. Do lado do PS, José Luís Carneiro diz que Luís Montenegro é o principal responsável por estes problemas. O secretário-geral socialista considera que há apenas uma pessoa a responsabilizar pelo atraso no lançamento das notas, o primeiro-ministro, na medida em que, para José Luís Carneiro, o ministro da Educação não assume responsabilidades. Por isto só tenho um responsável. O primeiro responsável por se ter avançado de forma imprudente para este processo é o primeiro-ministro, na medida em que o ministro da Educação não assume qualquer responsabilidade. Não o fez na Assembleia da República, não o fez no debate parlamentar e julgo que até por vezes parece cantar vitória com um processo que foi mal sucedido, mas pelo facto de conseguirmos chegar ao fim, o alívio é de tal ordem que parece que se chegou ao fim em condições. O líder do Partido Socialista, José Luís Carneiro, esta manhã em Faf. E André Ventura pede a demissão do Ministro da Administração Interna, deixa o aviso de que manter Luís Neves no cargo vai arrastar o Executivo para uma cumplicidade criminosa. Numa carta enviada ao Primeiro-Ministro, o Presidente do Chega alerta que a permanência em funções do Ministro da Administração Interna afeta muito negativamente a imagem do Governo. André Ventura diz também que, inevitavelmente, o Executivo será arrastado para a cumplicidade criminosa, pressão sobre as instituições de investigação criminal e perda de autoridade institucional. O Presidente do Chega faz ainda referência à recente reunião que teve com o chefe de Estado, dizendo que ficou ainda mais convencido do que é preciso fazer neste momento. André Ventura recordou também o caso de Miguel Macedo, o antigo Ministro da Administração Interna, que se demitiu por se ver envolvido numa suspeita criminal durante o governo de Pedro Passos Coelho, mesmo tendo sido absolvido mais tarde. O Presidente do Chega deixou ainda um aviso a Luís Montenegro, diz que manter Luís Neves no cargo vai alterar as relações do partido com o Executivo PSD-CDS. Já o Bloco de Esquerda, Laura, exige explicações cabais ao Ministro da Administração Interna e ainda hoje.
O partido pede que Luís Montenegro explique as relações com o empreiteiro amigo que tinha na sua posse um reboque apreendido numa operação da PJ. O deputado Fabiano Figueiredo considera que gera uma enorme perplexidade que um empreiteiro próximo de Luís Neves tenha na sua posse um reboque apreendido numa operação de combate ao tráfico de droga. O bloquista salienta ainda que foram encontrados bidões com químicos para o processamento de drogas no reboque. Considera por isso que o ministro tem de prestar esclarecimentos cabais e urgentes sobre o caso. E a marcar a atualidade internacional, o líder supremo do Irão ameaça infligir lições inesquecíveis aos Estados Unidos na sequência da retomada de ataques. Numa mensagem escrita divulgada pela televisão estatal, Mojtaba Khamenei afirma que os ataques norte-americanos provam que a assinatura de Donald Trump não tem valor. O Ayatollah declara que a Frente de Resistência Iraniana tem reservado as lições inesquecíveis. A declaração de Khamenei surge depois do Irão ter anunciado a suspensão dos compromissos estabelecidos no memorando de entendimento, de recordar que o líder supremo iraniano não é visto publicamente desde o início da guerra. E na Ucrânia, Laura, continuam as manifestações contra a admissão do Ministro da Defesa. Milhares de ucranianos voltam a juntar-se durante o dia de hoje em Kiev para protestar contra a saída de Mikhail Fedorov do governo. O presidente ucraniano está a levar a cabo uma remodelação total do executivo. Ora, os protestantes falam numa crise na liderança militar do país. Este é já o terceiro dia consecutivo de manifestações de apoio ao antigo ministro da Defesa. Vladimir Zelensky fez já saber que está atento aos protestos, garante que tudo se vai resolver. E no desporto, Laura, dentro de uma hora começa o jogo de terceiro e quarto lugar do Campeonato do Mundo de Futebol. França e Inglaterra frente a frente, as duas seleções que foram eliminadas nas meias finais da competição. Connosco em estúdio está o jornalista Diogo Varela. Diogo, boa noite. Muitas mudanças no 11 inicial de cada seleção. Sim, naturalmente, Laura. São 7 mudanças de parte a parte, ou seja, falamos de 14 mexidas no total do lado francês e do lado inglês. Este é o jogo que ninguém queria jogar, naturalmente. Acaba por ser o jogo de consolação, a medalha de bronze, o terceiro classificado deste Campeonato do Mundo. Olhando para as mexidas do lado francês e de destacar também, é o último jogo de Didier Deschamps, o selecionador francês, ao comando dos gauleses, ele que vai terminar o ciclo 14 anos depois de ter assumido o comando da equipa da França. Entradas de Malo Augusto, Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté, Théo Hernandes, Ryan Cherki, Zaire Emery e Désiré Doué. É uma mudança completa do lado francês, com a saída desde logo de nomes mais sonantes, como é o caso de Saliba, o Pamecano, o Barcola e o próprio Ousmane Dembélé. Apenas nas contas deste jogo, Laura, claro, além da medalha de bronze, a questão do melhor marcador do Campeonato do Mundo, que ainda está aqui em discussão. Este jogo conta e temos uma corrida a 2 entre Kylian Mbappé, que é naturalmente titular na frente de ataque francesa, e ainda Léo Messi, que joga amanhã essa final do Campeonato do Mundo. Quanto à Inglaterra, também 7 mudanças por parte de Thomas Tuchel, com entradas do guarda-redes Dean Henderson, depois Konsa, Jarell Quansah, que volta de expulsão, estava suspenso, Eberechieze, Marcus Rashford, Bukayo Saka e também Ivan Toney. Saem nomes como Harry Kane, logo à cabeça, Anthony Gordon, o próprio Jude Bellingham, também Reece James na defensiva inglesa. Portanto, como podemos perceber, no Hard Rock Stadium em Miami, este jogo do terceiro e quarto lugar tem efetivamente muitas mudanças. Diogo Varela com os detalhes do jogo entre França e Inglaterra, o jogo que vai decidir o terceiro e quarto classificado do Mundial 2026. Diogo Varela, que fará também o relato amanhã da final, que vai ser para acompanhar aqui na Rádio Observador. Jogo entre Espanha e Argentina, com o apito inicial marcado para as 8 da noite. Vamos arrancar aqui depois do Jornal das 7. Para já, com 9 minutos para lá das 9. Vamos só à informação de âmbito local, Laura, que importa destacar neste sábado. A Câmara da Marinha Grande está a alertar para o conflito entre a aceleração de energias renováveis e a expansão de zonas industriais. A autarquia emitiu um parecer desfavorável à proposta do Programa das Zonas de Aceleração de Energias Renováveis, por considerar que colide com a estratégia de expansão das zonas industriais e empresariais da região. A Câmara explica que a sustentabilidade ambiental não deve comprometer o futuro do concelho. Em Porto de Mós foi recolhida mais de meia tonelada de alimentos durante
durante as festas de São Pedro. A iniciativa é da Associação Rodas de Aço Motor Clube, que tem como missão o combate ao desperdício alimentar. Na recolha foram percorridas 10 freguesias do concelho. Em Almada, a Casa da Cerca inaugurou hoje uma nova temporada de exposições. A inauguração aconteceu no Centro de Arte Contemporânea, reuniu trabalhos de 4 artistas ligados a este estilo. A autarquia de Almada diz que as exposições permitem uma relação próxima com os diferentes espaços da Casa da Cerca. Em São João da Madeira começa daqui a pouco a 5ª edição do Teatro à Varanda, nos Passos da Cultura. O evento tem início marcado para as 9h30, apresenta uma programação renovada com a supervisão artística do ator Marco António Del Carlo. O espetáculo utiliza a varanda do edifício como cenário para uma performance a céu aberto. Em Vila do Conde está a decorrer uma nova edição do Festival Internacional de Cinema Curtas Vila do Conde. O festival acontece até dia 26 deste mês, conta com a presença de cineastas na partilha de antigas e novas curtas-metragens. A programação vai ter uma passagem pelo cinema revisitado, vai também estrear 90 filmes nacionais. Em Sintra, a localidade de Covas de Ferro, na freguesia de Almagem do Bispo, vai receber as tradicionais festas de verão entre os dias 24 e 27. As festas dão destaque à música, gastronomia e também à tradição de tauromaquia da região. Estas e outras notícias para ouvir às 10 da noite. A síntese local está de regresso a essa hora, mas ou será às 11? Na edição das 11. Estava a antecipar uma hora. Vamos também voltar a receber a Laura na edição das 9h30. Síntese de notícias para ouvir esta noite informativa de sábado. Um abraço, Laura. Até já. Até já.